Olá, Rodrigo, já te chamo já. Oi, Egli, querida, boa noite, tudo bom? Muito obrigado por estar aqui comigo, minha fiel seguidora. Estamos aqui na musiquinha de introdução ao programa 10 Perguntas. 1º de 2026, rumo aos 6 anos. Vamos lá. Boa noite, Marina Meruci. É isso? Meruci Neiva. Obrigado por estar aqui com a gente. Bom, chamar nosso convidado, né? Já está aí? Vamos lá. Olá, boa noite. Mais um 10 Perguntas pelo arroba 10. Hoje nossa live, entrevista live com o Rodrigo Poff, engenheiro e eletricista pós-graduado pela USP em energias renováveis com ênfase em energia solar e fotovoltaica. Boa noite, Rodrigo, tudo bem? Boa noite, Augusto. Tudo bem? Primeiro, agradecer o convite, dizer que é um prazer aqui participar do seu canal. Muito obrigado. O som está saindo bem? Está tranquilo? Tá, aqui tá tudo bem. Tá me vendo bem? Está ouvindo bem, graças a Deus. É que eu estou sentindo que tem um pequeno ruidinho no final, mas está legal, né? Tá, para mim tá bom. Tá excelente. Tá certo, tá certo. Já quero agradecer as pessoas que já estão entrando aí, que eu vi que a Marina entrou, a minha grande amiga Egli Herr, lá da Baixada Santista de Santos, está com a gente. Daqui a pouco o povo vai entrando, a gente vai agradecendo a presença aqui, ó. Carmen, Gauer Lisa, é isso? Entrou, muito obrigado. Marina, já falei. Carmen Cotto também está aqui com a gente, deve ser da família, com certeza. Aí, prestigiando você nessa entrevista. Até agradecendo duplamente, que hoje é a primeira de 2026. E estar com você para falar um assunto muito importante. Mas antes de começarmos com as 10 perguntas, Rodrigo, eu gostaria que você falasse um pouco da sua formação. Bom, Augusto, eu sou engenheiro eletricista, eu sou graduado pela FAP, me formei em 2006, fiz uma pós-graduação em gerenciamento de projetos e sou pós-graduado em energias renováveis pela USP. Eu atuo no setor de energia fotovoltaica desde 2011, onde eu fiz um primeiro projeto em Trancoso, na Bahia. Esse projeto ele foi premiado pela Petrobras, porque era uma base da Petrobras, esse projeto, onde ganhou o prêmio de sustentabilidade do ano e de todos os projetos da Petrobras. E desde então eu me apaixonei pelo tema e resolvi estudar cada vez mais, me aprofundar realmente. E em 2017 eu abri a série Solar. Estamos hoje aí com 9 anos no mercado, mais de 400 projetos realizados. Acho que uma das coisas mais legais que a energia solar me trouxe, eu conheci o Brasil inteiro. Então eu tenho assim no portfólio, visitei 23 estados do Brasil, mais de 1.000 municípios visitados no Brasil, todos com energia solar. Então, assim, acho que o grande legado que deixou para minha vida foi conhecer o nosso país, desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul. Legal, legal. Bom, eu não sou baiano, mas todo mundo fala que eu sou baiano. Você já foi logo buscar, antes começou buscando o axé em Trancoso, no sul da Bahia, tá certo? Foi o nosso primeiro case. Inclusive, por conta disso, a Petrobras resolveu, na época, expandir esse projeto para 20 aeroportos. Então, isso que me deu a possibilidade de conhecer o Brasil, né? Então, assim, a gente tem projetos desde o aeroporto de Caxias do Sul até em aeroporto no Carajá, Parauapebas, nas principais capitais do Nordeste.
Então, isso que foi o grande legal assim da energia solar. Eu pude rodar o país inteiro aí, conhecer culturas, conhecer a beleza do nosso país, né? Tá certo, tá certo, tá certo. Bom, vamos lá, porque estão chegando muitas perguntas aqui desde hoje de tarde, do interior, do pessoal da Bahia que sempre está comigo. Olá, Bia Sobral, aqui da cidade aqui da Zona Sul de São Paulo, também está com a gente acompanhando. Bom, vamos lá. Você falou bastante que já viajou o mundo, viajou o Brasil, mas vamos direto ao assunto. O que é esse assunto energia solar? Bom, quando a gente fala de energia solar, o que, que basicamente é energia solar? É você utilizar o sol para algum benefício. Sim, É, o mundo geralmente utilizou para aquecer água. Então, hoje é muito comum quando a gente fala de energia solar, as pessoas, eu tenho energia solar no meu sítio, ou eu já trabalhei com energia solar, sim, sempre, na grande maioria dos casos, relacionado ao aquecimento de água. Tá? Eu gosto de dizer que existem duas formas de você usar a energia solar. Uma é para aquecer a água, que é o sim. sistema mais convencional, e esse novo sistema que a gente trabalha, que é a energia fotovoltaica, é onde você gera energia através da luz do sol. Certo, Então, basicamente, as duas utilizam a mesma fonte, que é o sol, só que cada uma com o seu propósito e as duas se complementam. Então, é muito comum hoje as casas, que são os grandes consumidores da energia, terem os dois sistemas. Tem um sistema de aquecimento de água solar e um sistema de geração de energia solar também. São tecnologias completamente diferentes, mas as duas com a mesma fonte. tá, então já que você falou que existe uma diferença, então vamos lá, né? Como funciona a energia solar fotovoltaica? Você falou em casas, mas eu tenho visto muito aí pelas minhas andanças em fábricas. Sim. Isso daí a gente pode esmiuçar um pouquinho mais para frente, né? Eu tenho Sim, um lema que o sol é para todos, né? O sol nasce para todos. sim, Então, todo mundo pode ter energia solar, tá? Mas hoje o grande mercado da energia solar no Brasil são as residências, tá? Tanto que 90% das instalações, acho que você tem, depende da região, mas estamos falando assim, 80 a 90% das instalações hoje, elas são instalações residenciais, tá? Mas basicamente como funciona a energia fotovoltaica? São placas que fazem a captação da luz solar e certo, convertem em energia elétrica, falando num português claro, num 110 e 220. Então essas placas elas captam a irradiação ou sim. falando assim mais simplesmente a claridade do sol, elas captam a claridade do sol e transformam isso em energia elétrica. Ah, entendi, entendi. Bom, é por isso, coincidentemente, hoje eu tive duas ligações e me pediram para eu compartilhar o link, porque eles estão muito preocupados somente com as casas deles no interior do estado de São Paulo. Eu falei, poxa, realmente, como você falou, pega um sol e no interior do estado de São Paulo, eu acho que você deve ter muitos clientes por lá, penso eu, não sei. Temos, na verdade, o interior de São Paulo ele é muito privilegiado, né? O nosso estado de São Paulo como um todo, ele é muito privilegiado por conta da irradiação, né? Então, se você for para o norte, noroeste, nordeste do estado de São Paulo, você tem um dos melhores índices de radiação do Brasil. E o que quer dizer isso? Quer dizer que você gera mais energia do que em outros locais. Quando a gente fala do Brasil como um todo, a gente tem a região ali do norte de Minas, sul da Bahia, Piauí, ali é a melhor região para você gerar energia solar. Quando a gente vai para Santa Catarina, por exemplo, é a pior região para você gerar energia. Por quê? Por características do sol. Então, no nosso interior de São Paulo, como isso já está mais perto ali de Minas, está um pouquinho mais perto da central do Brasil, então Sim, a nossa posição geográfica nos permite gerar mais energia do que em outros municípios. O que quer dizer entendi. isso na prática? Que a mesma placa instalada no norte de Minas vai gerar mais energia do que essa mesma placa se ela for instalada em Santa Catarina, por exemplo, por conta das Entendi. características de cada região. Rodrigo, você falou do Brasil de um modo geral. O Brasil, em relação ao mundo, que posição que ele está? Porque eu tive batendo um papo com uma pessoa um libanês, ele fala, no Oriente Médio, isso aí, quem não tem é porque não mora lá. Sim. Então, tem alguns dados em relação de aceitação desse trabalho que você faz em relação do Brasil em relação ao mundo, em que pé está em primeiro? Primeiro eu sei que não está, mas como está sendo essa aceitação? O Brasil ele está numa crescente exponencial.
Hoje, ele é um dos 10 maiores países produtores de energia solar. Dez Primeiro é maiores? China, não tem como brigar muito com a China, né? Disparado é China, mas o Brasil, o ano retrasado, se eu não me engano, ele figurou entre os 10 principais países que mais geram energia solar fotovoltaica no mundo. E é curioso, Augusto, quando eu entrei no mercado, em 11, 12, né, o mercado começou a crescer no Brasil em 2015, 2016. A gente dava palestras e eu sempre gostei de mostrar um mapa que a gente comparava o potencial do Brasil de geração de energia Sim. com os demais países do mundo. E na época, a Alemanha era o terceiro país que mais gerava energia solar no mundo. E quando a Nossa. gente comparava o potencial de geração na Alemanha, o melhor lugar da Alemanha, ele é 30% pior do que o pior lugar do Brasil. Ou seja, qualquer lugar do Brasil É é melhor que a 30% melhor do que o melhor lugar da Alemanha, sendo que a Alemanha, na época, era o terceiro país no mundo que mais gerava energia fotovoltaica. Nossa. E se a gente começa a pensar um pouco em números, hoje o Brasil tem 95 milhões de unidades consumidoras. Vamos falar em português, claro, 95 milhões de contas de luz. E Certo. dessas 95 milhões, apenas 6,9 milhões têm energia solar. E mesmo assim, o Brasil está entre os 10 maiores produtores de energia solar fotovoltaica do mundo. Quer dizer, que se o Brasil comprar a ideia, ele pode chegar, não digo em primeiro, mas que ele possa, pode estar entre os três. Com certeza, com certeza. É só o governo ajudar um pouquinho, né? Tudo ajudar um pouco, né? Mas o Brasil tem um grande potencial, principalmente por conta das características climáticas do país. Se for do governo, eu estou recebendo aqui, com o meu mega que está aberto aqui do jornal, está recebendo várias perguntas. Tem uma de Salvador que fala, vai perguntar um pouco sobre o governo, mas eu vou deixar um pouco mais para frente, porque tem muita gente entrando e eu acho que agora vamos falar um pouco desde o início, senão a gente acaba se perdendo aqui. Agora me diz uma coisa, quanto custa instalar um sistema de energia solar fotovoltaica? Isso É, é um grande bicho-papão, né? essa é a grande pergunta, né? Isso é o que todo mundo quer saber. É, E medo, né? Porque falar em fotovoltaico, nossa, esse rapaz já quer tirar meu 13º. É isso mesmo. O sistema hoje ele varia muito, tá? O custo, principalmente com base em dois fatores: o quanto o consumidor consome de energia e qual é o município que o sistema vai ser instalado. Porque lembra que eu comentei agora há pouco que a mesma placa, se ela for instalada em Minas, ela vai gerar mais do que se ela for instalada em Santa Catarina? Sim, Então, sim, consequentemente, em Minas, eu preciso de um investimento menor, com menos placas, para gerar a mesma quantidade de energia do que eu vou gerar em Santa Catarina. entendi. Mas, respondendo a sua pergunta, vamos falar aqui um pouco da cidade de São Paulo, para usar como exemplo. Hoje, uma casa que consome em torno de R$ 400 de conta de energia, com 15 mil de investimento, ela tem o sistema entregue funcionando, gerando energia e economia. Não é nada muito caro, pensando que isso você consegue financiar em até 84 vezes. E na grande maioria dos casos, você troca conta. Você assume o financiamento, pensando assim, hoje pouca gente tem 15 mil para pagar num sistema, né? Sim, Mas sim. basicamente você assume um financiamento de 15 mil reais, fica com a prestação, e ao invés de você pagar a conta de energia, você paga o financiamento. E depois de um determinado período, o financiamento está quitado e você já tem o seu sistema fotovoltaico pago. Hoje, as placas elas têm 30 anos de garantia, com 87% de eficiência e 15 anos contra defeito de fabricação. E na grande maioria dos casos, um payback gira em torno de 2 a 3 anos. Então, você investiu o seu dinheiro, em 2 Sim, ou 3 anos você recuperou o seu investimento e você isso. ainda tem mais 27 anos de garantia dos equipamentos. Nossa, maravilha. 15 mil, em 84 vezes? Até 84 vezes você consegue pagar isso. Existem até umas linhas de crédito do governo que financiam 120. Bom, quem estiver assistindo aí, me puder falar quanto dá isso aí por mês, que eu já me interessei, hein? Gostei disso aí. É lógico, você tem os juros, né? Com a Selic alta hoje, os juros estão um pouquinho mais caros. Começou já Mas, comecei a não gostar, já comecei. mas mesmo Bom, assim, Augusto, quando a gente fala de conta de energia, sim, sim, é, ano passado foi uma das contas de consumo que mais aumentaram. Isso sem contar as bandeiras. Então, quando a gente coloca a bandeira amarela, a bandeira vermelha, coloca o reajuste anual tarifário,
O financiamento a taxa de juros do financiamento é o dos menores, porque a conta de energia ela vai subir mais do que a taxa Selic. A bandeira vai subir mais do que a taxa de financiamento. Então, Entendi. mesmo colocando tudo isso na conta, ainda vale a pena você financiar um sistema. Entendi. Bom, são 9 horas e 17 minutos. Para você que está chegando agora aqui na nossa live, eu sou o José Augusto Arruda. Hoje entrevistando aqui dentro do 10 Perguntas, Rodrigo Pop, engenheiro eletricista pós-graduado pela USP em energias renováveis, com ênfase em energia solar fotovoltaica. Rodrigo, quem tem energia solar, você acabou de falar, mas acho que é bom a gente sempre tocar nesses assuntos, porque é delicado, como eu falei no começo, né? Quando você fala em fotovoltaica, é assustador. Mas você já deu um adendo já agora na pergunta anterior, mas vou voltar a fazer uma pergunta aqui. Ó. Quem tem energia solar paga a conta de luz? Essa, Augusto, é uma das maiores confusões que as pessoas fazem. Porque, pensa comigo, a partir do momento que você gera sua própria energia, por que você tem que continuar pagando conta? Então, na Entendi. cabeça do leigo, eu não vou pagar mais conta, eu estou gerando a minha própria energia. Mas não, a conta de energia você sempre vai pagar. Por Certo. quê? Como você à noite usa a energia da distribuidora, ou num dia chuvoso você continua utilizando a energia da distribuidora, Ok. então uma taxa você acaba pagando. Ok. Quando começou essa história de energia solar no Brasil, foi em 2012, com uma resolução normativa. Então, o governo, para incentivar as pessoas a colocarem energia solar, porque ainda, Augusto, era muito caro. Era Sim, muito sim. caro. Era assim, a gente falava de investimento, um retorno de investimento com 12, 15 anos. Então, o governo tinha que dar algum subsídio para as pessoas colocarem energia solar. Ok. Então, o que aconteceu? As pessoas que adquiriam energia solar naquela época tinham uma série de benefícios onde elas praticamente não pagavam conta de energia, elas pagavam uma taxa mínima. E essa taxa mínima, se fosse nos dias de hoje, a gente poderia falar que pagaria 30, 40 reais de conta. Só Certo. que o que vem acontecendo? Um dos benefícios que foi tirado foi a isenção do ICMS. Então, toda a energia que você consome da distribuidora, por mais que você forneça para ela, no momento em que você não usa, você paga o imposto em cima dela. E toda a energia que você forneceu para ela ainda, você paga uma taxa que a gente chama de taxa do fio. Então, aquele consumidor que pagava 400 reais na conta e Certo. adquire um sistema fotovoltaico, ele vai pagar uma média de 120, 150 reais, basicamente em cargos e impostos. Então, aquela economia de 400, você monta um sistema, você vai ter uma economia de 250 reais mais ou menos por mês. Rodrigo, por segundo. Foi na sexta-feira, eu fuçando o Instagram, coincidentemente, apareceu um deputado federal pedindo, pelo amor de Deus, para compartilhar aquele vídeo onde ele falava sobre a lei 1304. 1304. E que ele fez um raciocínio, mais ou menos igual ao seu aqui. Olha, se você gasta R$ 500, sem essa lei, você vai pagar 150 de lucro, de conta. Se for aprovado em plenário, que parece que vai ser no decorrer dessa semana, se for aprovado, você vai pagar 350. Eu falei, ué, mas não estou entendendo. Como assim? Eu acho que você já falou um pouquinho, mas eu ainda fiquei meio confuso. Mas vamos lá, se eu puder fazer um breve, voltar um pouco no tempo, falar um pouquinho do que aconteceu, para aí sim a gente pode falar sobre essa lei. O governo estipulou em 2012 a primeira resolução normativa. Tinha uma série Certo. de benefícios. Em 2015, foi feita uma revisão dessa resolução, onde incluíram mais benefícios ainda. Por quê? Ainda não estava valendo muito a pena. Em 2019, começou-se a tramitar na Câmara, no Congresso, uma história para mudar de novo essa resolução normativa de 2015. Por Sim. quê? Porque muita gente começou a colocar. Então, começou a tentar equalizar aquela conta de subsídios, benefícios, direitos e deveres do consumidor, entre aquele lobby um pouco de governo, né? Imagina, imagina. E também, para o lado do investidor, tinha uma certa insegurança jurídica, porque a gente trabalhava com base de resolução normativa.
Foi então que em 2022, em 7 de janeiro de 2022, o então presidente Jair Bolsonaro assinou a Lei 14.300. Essa Lei 14.300, o que ela trouxe de mais importante? O direito adquirido. O que isso Legal. quer dizer? Se essa medida provisória 1304 entrar em vigor, todas as pessoas que fizeram até a data dela entrar em vigência têm um direito adquirido daquilo que ela comprou. Ok. Então, quem fizesse antes da lei não pagava a taxa do fio. Quem fizesse em 2023 pagava 15% da taxa do fio. E essa cobrança de 15%, ela foi traçada escalonada até 2029. Ok. Em 2029 vai ter uma nova revisão da resolução da até então Lei 14.300. Então, o que essa medida provisória trouxe, vai trazer, na verdade, um dos pontos é validar o direito adquirido da 14.300. Então, o sistema que hoje a gente vende para um cliente, a gente Certo. tem segurança jurídica de que se tiver qualquer alteração nessa cobrança, nessa de 150 para 350, por exemplo, quem Certo. fez antes disso tem o seu direito adquirido até 2045, que foi o que essa lei de 7 de janeiro de 2022 determinou. Então, qualquer outra alteração que venha acontecer, seja essa medida provisória, ano passado discutiu-se muito de uma outra medida provisória que quiseram implementar e foi barrada. Então, toda e qualquer mudança que tiver no sistema regulatório brasileiro, energético, existe um direito adquirido de quem fez. Senão, para a gente, empresário do setor, fica muito ruim. Como é que eu posso vender uma economia para um cliente? Dois Certo. anos depois, o governo muda a regra e o meu consumidor ele foi lesado. Né? E a gente está falando aqui de 7 milhões de consumidores com energia solar Com seriam direito lesados adquirido. hoje. Né? E com direito adquirido. Oi? Esses 7 milhões estão com direito adquirido. Estão por direito adquirido. Todo o sistema hoje, a partir do momento que você protocolou um projeto, e o projeto foi aprovado, você já tem um direito adquirido daquele seu ponto de conexão. E como eu comentei que a cada ano aumenta-se a taxa, então depende do ano em que o consumidor fizer o projeto, ele vai ter uma economia. Então, o Certo. final de ano para a gente é uma correria, porque a gente precisa dar entrada nos projetos até o dia 6 de janeiro. Porque o cliente que esperar um dia, por exemplo, se a gente der entrada no dia 7, é outra Certo. cobrança que ele tem de taxa do fio. Sempre com base no ano em que ele fez o projeto. Então, o que essa lei, essa medida provisória pode trazer, né? A gente não sabe se isso vai ser aprovado ou não. Um dos Sim. pontos é essa segurança jurídica e outro é essa incerteza de se vai ter uma cobrança maior ou não. O que é um tiro no pé, né? Porque hoje o mundo prega por sustentabilidade, o É. Brasil está precisando de energia. Se você for pensar, 45% da matriz energética brasileira ela é com base em hidrelétrica. E os reservatórios estão todos baixos. E muito baixo. E a gente não tem previsão. Então, como que a gente pode pensar em, vamos dizer assim, tirar benefício, né? Porque isso você vai tirar um benefício de quem está querendo colocar energia solar. Você vai penalizar um consumidor que quer fazer um bem para a comunidade como um todo, porque a partir do momento que eu gero a minha energia, eu deixo de consumir a energia que está sendo gerada para os demais consumidores. Sim, sim, sim. Conclusão. Tem que continuar chovendo. Tem que continuar chovendo e o governo tem que continuar incentivando. Quando você fala que a lei lá é direito adquirido, dá até medo, porque do jeito que está essa briga política hoje em dia, a gente fica até com medo. Olha, está chegando até algumas perguntas aqui. Deixa eu ver aqui. É muito interessante que o povo participe com a gente. Ana, eu tenho medo de falar o nome errado. Andy Cuoco, é isso? É Isso. isso? Ok. Com um payback de 24 meses, a partir do sétimo ou oitavo mês, já é percebido um ganho real comparando o saldo entre o fluxo de caixa e o valor presente, estimado. Vale super a É pena, quer isso dizer, aí. investir. Agradeço aí a participação, viu? Na verdade, Augusto, eu gosto de falar que o brasileiro não tem uma cultura de poupar dinheiro. Né? Quando a gente fala com um japonês que já passou por guerra, passaram por catástrofes, né? Sim, sim, sim. Então, na minha opinião, o retorno do investimento da energia solar, ele acontece no primeiro mês. Por quê? O consumidor que tinha uma conta, que é o nosso principal cliente, uma conta de R$ 1.000,
Ele colocou o sistema, a primeira conta dele vem 150, R$ 200. Ele fez investimento para quê? Para ter essa economia. A gente Sim, não tem a cultura de pegar esses R$ 800 que eu deixei de pagar de conta de energia e colocar uma aplicação até eu recuperar o meu investimento, até eu recuperar os meus 20, R$ 30 mil. Então, eu gosto de dizer assim, quando você faz o investimento em energia solar, você quer o quê? Você quer economizar. sim. A partir da sua primeira conta, você já economizou. Mas a gente não tem a cultura de pegar essa economia e voltar com a aplicação até eu recuperar o meu investimento, que é o que significa o retorno do investimento, né? É, ó, me diz uma coisa, a classe social que mais investe tem A, B, C, D, como é visto isso hoje no mercado? Como é que você tem seus clientes? Dá para ter um parâmetro? Porque quando você fala em investimento, pegar um retorno, então, é uma linguagem que também, às vezes, o povo não é todo mundo que tem essa expertise desse envolvimento. Ó, vou pegar aqui, vou pagar menos aqui, mas eu estou ganhando aqui a longo prazo. Tanto o nosso querido amigo que participou aqui já falou, no sétimo, oitavo mês já tem um retorno. São números que você, não é todo dia que determinada classe social não está acostumado. Eu também não vejo assim uma divulgação bastante. Eu vejo alguns artistas falando aí, eu tenho uns amigos meus que já falaram que alguns artistas, alguns jogadores vêm falando na televisão, mas eu vejo muito pouco isso. Olha, hoje, o principal público é o público B, C e D. Por quê? A grande maioria da classe E, eles estão na tarifa social. Ou o consumo de energia, ele é muito pequeno. Então, o investimento que você precisa fazer para ter uma economia pequena ainda é alto, tá? Quando a gente parte para uma classe D, a conta de energia é uma das que mais pesam no bolso. Então, quem faz hoje o financiado é o C e D. Por quê? Porque a conta pesa. Esses 400, R$ 500 por mês, quando você coloca isso no orçamento de uma família, Sim, é pesado. Então, sim, esse consumidor opta por um financiamento, onde em 7, 8 anos o investimento dele está pago, e aí depois ele tem essa economia. certo. Quando a gente fala da classe B, e até uma classe C, assim, um pouco mais, geralmente são pessoas que têm dinheiro investido, dinheiro aplicado. E essas Certo. pessoas tiram o dinheiro da aplicação, compram um sistema de energia solar, porque hoje o que você tem de economia na conta de energia solar é maior do que qualquer aplicação. Sim, maravilha. Então, existem hoje empresas que fazem instalação de energia solar para uso próprio, né, que são os grandes players do mercado, que são investidores hoje, e você fala em taxa de retorno de 1,5%, 2% ao mês. E não tem nenhuma aplicação que dá isso. Não, Né? nenhuma. Porque você pensa, se você investir 15 mil, qual aplicação que vai te dar R$ 300 por mês? Nenhuma. Se você Não, investir 15 mil, você vai economizar R$ 300 de conta de energia solar por mês. não entendi. Rodrigo, então um pouco dá o que eu preciso. Minha produção está me mandando mensagem aqui que eu preciso dar crédito aos meus patrocinadores, tá certo? Vamos lá. Deixa eu mandar um grande abraço para o Rodrigo Bresser Pereira, da Bresser Asset. A Bresser é uma gestora especializada no fundo de ações. Temos um histórico de rendimento consistente no longo prazo, com retornos superiores ao Ibovespa e ao CDI. Veja os nossos fundos e entre em contato com www.bresserasset.com.br. Raal Carnelos Vargas do Amaral Advogados. Muito obrigado a Flávia Raal, Guilherme Ziliani, Carnelos e doutora Camila Vargas do Amaral. Escritório de advocacia com atuação exclusiva na área criminal há muitos anos e fortemente comprometido com causas sociais. Bom, já falei dos meus patrocinadores, tem mais 3. Temos que dar a notícia também do novo patrocinador do nosso programa de 2026, mas deixamos um pouco para o final, para as pessoas estarem aqui. Vamos falar do assunto e depois, no finalzinho, falar dos nossos patrocinadores. Para você que está chegando aqui agora no nosso programa, na nossa live, eu, José Augusto Arruda, hoje entrevistando aqui dentro do programa 10 Perguntas, Rodrigo Pop, engenheiro eletricista, pós-graduado pela USP em Energias Renováveis, ou ênfase em energia solar fotovoltaica. Bom, o primeiro passo foi dado, agora tem a pergunta número 6, que era uma coisa que todo mundo batia na minha porta. Pô, vende energia, vende energia. Pô, como? Aonde? Não, te manda um link, você tem muito contato. Nunca fui para frente. Por isso que é melhor, as coisas vão passando, e graças a Deus chegou uma pessoa para falar sobre isso. E a sexta pergunta, meu amigo Luiz Eisenring, daqui da Zona Oeste de São Paulo, falou assim:
Posso vender minha energia solar? Não, você não pode vender energia solar. É proibido É mesmo. vender energia no Brasil, tá? Por conta do nosso sistema elétrico. Hoje, infelizmente, nós somos obrigados a ter a nossa única distribuidora, que aqui em São Paulo, no caso, é a Enel, né? E cada município tem a sua distribuidora e nós somos Sim, obrigados a consumir energia dessa distribuidora. Mas o que acaba acontecendo na prática? Toda energia que você gera, você fornece essa energia para a distribuidora quando você não utiliza. E tudo que certo, você fornece para a distribuidora, ela te paga, entre aspas, em forma de créditos de energia. E esse crédito de energia você pode utilizar em quantas instalações você quiser. certo. Então, existem formas de você vender energia, entre aspas, que é você utilizando esse crédito para você compensar outras contas. Entendi. Então, o que já aconteceu aqui na empresa, de pessoas montarem sistemas maiores e colocar a casa da mãe, a casa da sogra, como beneficiária dessa energia. Em alguns, até em off, né, eles fazem uma venda paralela dentro de casa, né? Mas se for Na sogra algo deve ficar mais caro. formal. Oi? Na sogra deve ficar um pouco mais caro. É, geralmente é mais caro, né? Brincadeira. Mas Mas hoje você fica com crédito de energia, né? E é uma vantagem, porque se a energia aumenta, o custo da tarifa aumenta, o seu valor do crédito também aumenta, porque você tem um crédito de energia. entendi. Agora, por exemplo, funciona com sol, ok? Sim, Nos dias de hoje, com essa chuva, o que acontece? funciona também. Ah, Menos, você gera menos energia, mas o sistema funciona. Eu gosto de usar como exemplo o mormaço. Quando você vai para a praia e tá mormaço, se você não passar protetor e não ficar embaixo do guarda-sol, você vai se queimar. Por quê? Porque existe radiação. sim, Então, num dia nublado, você tem radiação. Num dia chuvoso, você também tem radiação. Menos irradiação do que num dia ensolarado, ok. mas você tem radiação. Então, ela funciona, você gera energia, menos do que deveria, mas tudo isso sempre é calculado. Tá? Todo o sistema de energia fotovoltaica vendido no mundo, ele é sempre feito uma média de geração anual de energia. Por quê? Porque isso já foram dados coletados em 10 anos. Né? O que foi feito lá no passado? Coletar os dados históricos de 10 anos de todos os municípios do Brasil. E com base nesses dados, todas as empresas utilizam para verificar o quanto que vai gerar de energia cada mês o sistema. Então a gente já sabe que existem meses mais chuvosos, meses Sim, menos chuvosos. No verão você gera mais energia porque você tem mais horas de sol. No inverno você gera menos por conta da posição do sol. Então tudo sim. isso já está mapeado. Então, um dia chuvoso já está contabilizado no dimensionamento do sistema naquela geração que você precisa ter no ano. Sabe-se que na média dos últimos 10 anos, aquele período foi mais chuvoso, é mais chuvoso, e consequentemente você vai gerar menos energia. Mas assim como meses que são menos chuvosos e com maior geração, complementa para a média sempre ser a energia que você precisa. Você comentou sobre a Enel, que é uma das empresas, né, que até comentei contigo hoje que um amigo meu contratou a Enel para colocar 120 placas. Né? Não sei se vai acontecer ou não, mas estão aí batendo na porta para que se encerre o contrato. Quem fez pela Enel? Que segurança vai ter se isso um dia acontecer? 100% seguro. Pelo seguinte, quem determina isso não é a Enel, quem determina é a ANEEL. Então, a regra, tudo isso que eu estou falando de regra, de compensação, não é exclusivo da Enel, é exclusivo da ANEEL. Então, Certo. quando a Agência Nacional de Energia Elétrica, lá em 2012, permitiu os consumidores gerarem a própria energia, a ANEEL estabeleceu a regra e a ANEEL fiscaliza isso, a ANEEL determina prazos. Então, ou seja, tudo isso é 100% fiscalizado pela ANEEL
e a Enel é só distribuidora de energia. Ah, tá. Então, a Enel tem, hoje a Enel tem uma regra para a gente fazer o trâmite de projetos internos, que é baseado no que a ANEEL determina, mas se caso, eu acho muito difícil, tá? Eu Certo. adoraria que eles saíssem, né? Eu tenho que falar baixo aqui para ninguém me escutar, mas eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil conseguir tirar a Enel, até porque a Enel é a distribuidora com o maior volume de energia comercializada, não, distribuída no Brasil, é a distribuidora com o maior número de unidades consumidoras do Brasil, é a maior, né? Falando só de São Paulo, tá? Só Tá. que da nossa região. Quando a gente pega a Enel Rio, a Enel Ceará, que fazem parte do mesmo grupo, aí ela chega a ser, os números são astronômicos, né? Mas caso venha a acontecer qualquer coisa com qualquer distribuidora do Brasil, todos os projetos têm o direito adquirido e a distribuidora que for assumir a concessão vai ser obrigada a respeitar aquilo que o consumidor conseguiu junto à ANEEL. É uma briga pesada, hein? Eu acho assim, ó, não, o Não que pode consegue. acontecer é no meio do caminho a Enel vender para alguém para ela não perder a concessão, porque senão vai ficar muito chato para os acionistas, principalmente lá de fora, né, perder um volume desse. Então eu acho que se chegar no ponto da Enel perder a concessão, eles vão acabar vendendo a operação aqui em São Paulo. Recebendo uma pergunta aqui de Salvador. Quem pode ter energia solar? Acho que nós já comentamos até um pouco sobre as classes que vem investindo, mas como está entrando bastante gente, é até bom a gente voltar nesses pequenos detalhes, porque não é um assunto assim que está muito fácil na boca do povo. Ainda insisto em falar nisso. Ainda falta alguma coisa do governo. Mas eu tenho uma pergunta aqui, depois eu falo do governo, até depois a gente complementa sobre essa parte da divulgação, da comunicação ao público, tá? O que eu De novo. comentei ali, Augusto, o sol nasce para todos, né? Certo. Então, assim, hoje, eu dei entrevista no programa Mais Você, da Ana Maria Braga, ano passado. 10 perguntas está com moral, então, hein? Cara, já fui. Depois eu tenho um projeto interessante, que foi o projeto que abriu muita porta para a nossa empresa, né? Mas eu dei entrevista para Ana Maria Braga, onde o programa era exatamente esse. O impacto da conta de energias para a classe C, D e E. E mostra que também tem viabilidade. Quando surgiu essa história da mudança da lei, em 2019, eu acompanhei muito o processo junto lá à ANEEL, e tinham deputados que batiam na tecla que energia solar era coisa de rico. Sim. Por quê? Na cabeça de alguns ainda é. Mas se a gente pensar o que é a energia solar como um todo, não vou falar só da geração com o benefício da economia. Hoje, existem mais de 1,3 milhões de pessoas trabalhando com energia solar no Brasil. É o terceiro país com mais pessoas trabalhando com energia solar. E você acha que quem é que está trabalhando com energia solar? É o rico que está instalando? Ou é o operário que está subindo no telhado para fazer a Ah, instalação? sim. É o eletricista? Sim. Entre aspas, assim, vamos falar assim, é o pedreiro, é o ajudante. Então, a energia solar, ela é para todos. Seja para o instalador, que é uma pessoa, geralmente, que ela já é uma classe mais baixa. Você tem as pessoas que querem economizar, você tem as pessoas que querem fazer investimento, você tem os investidores. A Sim. gente tem um case muito legal com a APAI. A gente já fez 5 APAIs, onde a gente colocou a energia solar fotovoltaica. E você sabe qual que é o maior benefício da energia para a APAI? Eles podem ter ar-condicionado. E quando eles têm ar-condicionado, eles têm uma qualidade maior na assistência aos autistas. Porque o autista, ele é meio que intolerante, né? Não seria intolerante a palavra, mas eles não podem passar calor. O calor prejudica o aprendizado do autista. E a Entendi. PAI, ela vive com uma verba muito curta. Então, esses projetos de energia solar puderam reduzir a conta de energia da PAI. Algumas usaram esse dinheiro para colocar ar-condicionado, não pagam a conta de energia que o ar-condicionado aumentaria e ainda consegue melhorar a assistência que eles têm para os alunos. Então, Muito. assim, a energia solar é para todos. É para o autista, é para melhorar o autista, é para o investidor, é para o rico, é para o pobre, é para o instalador, é para todo mundo. O sol é democrático. Você comentou que foi da Ana Maria Braga, né? Quando eu falei do artista, foi exatamente ela que andou falando, olha, na minha fazenda eu gastava 14 mil, agora eu gasto 800. Quer dizer, eu sei que era 14 mil de luz numa fazenda,
Agora A gastou gente 85 reais. Eu não sei se esse número, essa pancada foi de 14 para 800, mas foi mais. Deu para. Né? E foi exatamente ela que falou sobre isso, na primeira vez que eu ouvi falar sobre isso ano passado, sobre essa economia dentro da fotovoltaica. Fotovoltaica. a gente tem no nosso portfólio, hoje assim, né, sem demagogia, né? As pessoas que fazem, há- de uns 2, 3 anos para cá mudou um pouco esse perfil, mas são pessoas com poder aquisitivo um pouco maior. Então a gente faz muita casa em Alphaville, faz casas nesses condomínios de alto padrão, e a Certo. gente já pegou casas assim que gastavam 8, 10 mil reais de energia, uma casa de veraneio, e depois do sistema pagando 300 reais. Antes da mudança da lei, né? Naquela quando você tinha mais subsídio do governo, você tinha alguns benefícios. Hoje tem casas aí que estão pagando 300 reais por mês e gastavam 8, 10 mil de conta. Então isso que a Ana Maria Braga comentou com você é uma realidade e temos alguns clientes desse portfólio aqui. Você recebe muita proposta indecente? Ó, me faz aqui, eu pago ano que vem? Tem, Eu tem, sabia. mas não tem como, né, Augusto? Hoje, assim, o material, a gente trabalha com serviço, né? Então, assim, o material a gente fatura direto e se não pagar o material, não tem como retirar do fornecedor. O fornecedor é nacional? O nosso fornecedor é nacional. Hoje, o principal fabricante das placas são chineses. Então, existem empresas que importam esse material da China e revendem aqui no mercado. Ah, entendi, entendi. Então, você Pô, tem empresas bacana. hoje que vendem equipamento e tem empresas que fazem a instalação. E geralmente elas trabalham juntas porque um precisa do outro, né? Ah, entendi, entendi. Bom, deixa eu aproveitar aqui que a produtora está pedindo para dar mais um crédito aqui aos nossos sócios patrocinadores. Mandar um grande abraço para o André Curti, da Seiva. A Seiva é um marketplace de produtos e serviços sustentáveis feito para quem quer cuidar de si e do nosso planeta. E o nosso querido Emerson, da AGF Consultoria Empresarial. Imposto demais não precisa ser destino. A AGF Consultoria ajuda a sua empresa a recuperar créditos tributários e reduzir a carga fiscal com segurança e estratégia. AGF Consultoria. Menos impostos, mais futuro. Tá chegando pergunta, estão falando mal do governo, mas isso aí só quem pode falar é tu. Mas tem uma interessante aqui, falando de governo, mas vamos lá que agora já chegou no momento do governo. Conta um pouquinho sobre o projeto Energia para Todos, que levou a energia solar para a comunidade no Jardim Ângela, aqui da Zona Sul, inclusive, que é um belo de um bairro, né? Já um dos bairros, inclusive, era um dos bairros mais violentos, uma das comunidades mais violentas aqui de São Paulo, né? Esse projeto, Augusto, ele corrobora bem essa história do sol para todos. Porque, na verdade, esse projeto começou com base em uma empresa australiana que eu presto consultoria, aqui em São Paulo, onde eles quiseram fazer um projeto social com energia fotovoltaica. E Certo. eles me procuraram, vamos achar alguma forma de viabilizar. E foi então que a gente conheceu o Instituto Favela da Paz, que é um instituto ali no Jardim Ângelo, no Jardim Nakamura, na verdade, que é dentro do Jardim Ângelo, que tem o Fábio, que é um professor pardal, praticamente, onde eles ensinam sustentabilidade, hortas, captação de água de chuva, parte vegana e energia elétrica para a comunidade. Então, quando surgiu esse projeto, essa empresa australiana, financiou um sistema fotovoltaico e foi doado para esse instituto. Quando a embaixada australiana ficou sabendo, eles falaram: não, a gente precisa ampliar esse projeto. E chegou com uma verba, aumentou a verba em 10 vezes, falou assim: tá aqui um dinheiro e a gente quer fazer um projeto de cunho social de energia Certo. solar. Então, o que a gente desenhou? Isso, inclusive, está entrando em funcionamento agora. 40 famílias da comunidade foram beneficiadas. Então, o que a gente fez? A embaixada australiana, com essa verba, a gente comprou os equipamentos, foi dado capacitação para as pessoas da comunidade. Então, pessoas da Legal. comunidade se inscreveram, elas foram capacitadas em NR10, que é segurança em eletricidade, NR35, que é segurança em altura, conceitos básicos de energia solar. A gente deu um treinamento de energia solar para a comunidade. Eles Legal. aprenderam a instalar. 2 pessoas desse projeto vieram trabalhar com a gente, porque foram 2 pessoas que se destacaram. Eu sei Olha, de 3 que seguiram no caminho em outras empresas, ou seja,
5 empregos foram gerados com esse projeto. E o Legal. mais legal de tudo é que a própria comunidade instalou. Nós estamos falando de 110 placas num galpão do Jardim Ângelo. Então, essa própria comunidade instalou o projeto, a própria comunidade toma conta do projeto e 40 pessoas, 40 famílias da comunidade têm direito a utilizar a energia gerada do projeto para bater a conta de luz. Nós estamos falando em torno de 200, R$ 250 de economia por família. Nossa. Então, é um projeto, e por conta desse projeto, ele abriu muita porta para a gente. O UOL ficou interessado, e aí foi aí que eu cheguei na Ana Maria Braga, que eu dei entrevista para Ana Maria Braga, por conta desse projeto. A gente deu 2 entrevistas para a Rede Globo, deu entrevista para o Mais Você 2 vezes, eu fui uma, mas teve o Fábio deu outra, programa da Record, programa da Band, ou seja, tem mais de 10 mídias divulgaram esse projeto Tem outro, social. as outras, por exemplo, a Austrália veio, não tem nenhum outro país que se interessou em também em Estado, apoiando, porque falar de comunidade no Brasil, Nesse caso, porque como essa multinacional ela é australiana, a embaixada se interessou pelo projeto e colocou um bom dinheiro em cima. legal. Inclusive, eles acompanharam todo o processo, eles vieram aqui no Brasil na inauguração. Depois eu até posso te disponibilizar algumas fotos, se você quiser ver. Se você quiser conhecer também, as portas lá estão abertas. Mas eu acho que assim, isso mostrou que o sol está para todos. Com certeza. Olha, o André Coco tá lá. Isso é investir em pessoas. Ensinou a pescar. Quem apreende, não depende. Parabéns. Aí, tá vendo? A interação com quem está seguindo nossos 10 perguntas aí. É porque seria muito fácil, né, Augusto, para a gente chegar lá, a gente instalar tudo, deixar tudo bonitinho e só deixar a família como beneficiária. Mas o cunho do projeto não era esse. O cunho do projeto realmente é formar pessoas. E isso que foi o mais legal, porque 5 pessoas arrumaram um emprego com Sim. energia solar. Hoje, 1,3 milhões de pessoas trabalham com energia solar. E a Pô, grande maioria são instaladores. São pessoas que estão nos telhados, são pessoas que são eletricistas que viram um novo nicho de mercado, são pessoas que estavam desempregadas, tinham mulheres que trabalhavam também com energia solar. Então é um novo mercado. sim, 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 sim. Rodrigo, chegou uma pergunta aqui de São Paulo mesmo, porque você comentou de comunidade, e aí a pessoa que está aqui, Augusto, não fala meu nome não, que eu vou ficar com vergonha, mas faz a pergunta. Comunidade, tem muito gato. E aí, como é que faz? Não Dá faz. pra fazer um gato nessas placas? É uma pergunta, acho que parece boba, mas não é, né? Então, você sabe que essa pergunta é excelente, Augusto, porque esse projeto da comunidade, ele começou porque eles queriam regularizar o gato. Só que a partir do momento que você regulariza o gato, a pessoa começa a pagar a conta de energia. Sim, Então, no Rio de Janeiro, isso foi feito pela Revolução Solar, que inclusive serviu até como inspiração para o nosso projeto. O pessoal ajudou bastante a gente também a viabilizar tudo isso. No Rio de Janeiro, eles conseguiram regularizar o gato e colocar energia fotovoltaica nas comunidades. Qual que é o grande problema para você regularizar o gato? As pessoas não têm CEP. A comunidade é uma invasão. Então, exato. às vezes, o gato é a única opção que a pessoa tem. Porque se ela quiser regularizar a luz dela, a primeira coisa que a Enel vai falar, fala assim, eu quero seu comprovante de endereço. É uma invasão, não tem comprovante de endereço, não tem CEP. Conclusão, você tem que se regularizar para depois ter esse benefício. É, que assim, esse nosso projeto ele começou um mês antes da pandemia. Então a gente estava visitando as comunidades e aí aquela história vai fechar, não vai fechar. E aí a gente começou a olhar que o problema do Brasil era muito maior. Assim, as Sim, pessoas elas querem ter endereço, elas querem ter conta de energia, mas por conta de elas morarem num terreno invadido, né? Vamos falar assim, elas não têm CEP, elas não podem ter conta de energia. E conta de água, e aí todas as contas de consumo, né? sim, sim. Imagino. Rodrigo, ah,
A gente combinou 10 perguntas, mas eu vou fazer a 10ª pergunta, mas tem mais duas aqui que são muito pancadas. Mas antes de eu formular aqui a 10ª pergunta, eu gostaria que você pudesse passar os contatos para as pessoas que, como a gente está falando, eu sempre achei que fosse só para as empresas, que tem muito consumo e tudo mais, mas você deu uma abertura falando do crédito que tem para se colocar nas casas, e boa parte do seu trabalho são nas casas. Embora seja na família, nas comunidades, mas são em casas. Então, para quem se interessar, que está aqui com a gente às 9 horas da noite, fale um pouco os seus contatos, e-mail, para as pessoas que podem fazer a conexão com a sua empresa. E olha, quem fizer a conexão com o Rodrigo, fala que foram 10 perguntas, viu? Por favor, Rodrigo. Se falar do 10 perguntas, vai ganhar 10% de desconto. Aí, tá vendo? Nada por aqui. Mas assim, Augusto, hoje o principal consumidor são as residências, mas nós temos pequenos comércios, concessionárias de veículos, padarias, mercados, postos de combustível, todos também com energia fotovoltaica. Tá? E quem tiver interesse, nosso e-mail é contato@clsolar.com.br, ou o meu telefone direto é o 11 99784 4353. Basicamente, que a gente precisa da conta de energia para entender primeiro o consumo de energia do consumidor, e aí sim a gente monta a proposta e em 40 dias no máximo o sistema está entregue, funcionando já nas residências, ou comércios, indústrias. Quando você fala em entender o consumo, o que seria? Porque, por exemplo, você já chegou alguma vez, né? Gente, olha, pelo que eu estou vendo no teu consumo, não vale a pena, porque você vai gastar muito e você gasta pouco aqui. Tem esse estudo? Você chegou a ter essa abertura para a pessoa e falar para a pessoa? Sim, na verdade o sistema hoje, ele começa a valer a pena para quem gasta acima de R$ 400. Ok. Por quê? Como você acaba pagando encargos e impostos, a economia começa a valer a pena. Semana passada me procurou uma pessoa que gastava R$ 200 por mês. Falei, tá bom, você vai economizar de 200 para 100. Você vai economizar R$ 100. E aí você vai ter que investir 10, 12 mil reais para economizar 100. Se você for pensar em 30 anos de garantia, a conta fecha. Ok. Agora, você já começa a falar de payback de 8 anos, 7, 8 anos, começa a não ter tanta viabilidade. Então, hoje, quem começa a ter uma viabilidade é R$ 400 de conta de energia. Entendi. Fale um pouco sobre o projeto do governo. Desculpa, projeto de governo. Essa é uma boa pergunta, e para variar, veio da Bahia. Olha, a gente deu consultoria para o governo de São Paulo. Você tem ideia, Augusto, qual é a conta de energia do governo de São Paulo hoje? Falando de hospitais, penitenciárias, delegacias, escolas. Você tem uma ideia de quanto que o governo de São Paulo gasta hoje? Rapaz, não imagino. Eu ia falar um número aqui. Quanto? 2 bilhões de reais por ano são por gastos ano. com energia elétrica. 180 milhões por mês. Eu ia falar 70. E eles não pagam imposto, tá? Quando a gente pega a nossa tarifa de energia, 30% da tarifa é imposto. Então, a tarifa cheia deles, sem imposto, eles gastam 2 bilhões de reais com energia elétrica. Meu Deus do céu. Nas escolas, hospitais, ou seja, todos os prédios públicos, os 12.600 prédios públicos próprios do estado de São Paulo. Então, a gente fez um estudo, primeiro, um mapeamento de todo esse consumo de energia, o quanto seria o investimento para ter a máxima economia. Formatamos PPPs, parcerias público-privado, inclusive algumas estão na praça rodando. Então, assim, o governo de São Paulo hoje, ele está investindo em energia solar para reduzir um pouco o custo da máquina pública. Ok. E é curioso porque essa consultoria demorou 2 anos, né? E dentro dessa consultoria, a gente tinha uma série de produtos que a gente precisava entregar para a Secretaria de Minas e Energia na época, né? Que agora é a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. E uma dessas apresentações, a gente falou muito sobre penitenciária. A conta de energia das 170 penitenciárias do estado de São Paulo é algo absurdo. E aí, quando a gente trazia isso para esses números, as pessoas falavam, pô, mas você vai trazer benefício para o preso? Não, não é um benefício para o preso. Eu estou trazendo uma economia no custo do preso que reflete no nosso bolso.
Não tem a dúvida. Sim, sim. Então, hoje o governo de São Paulo, o governo do Piauí, por exemplo, que eu vou até usar como exemplo, ele já tem 100% dos prédios públicos abastecidos com energia fotovoltaica. Foi feita uma Legal. PPP para isso. O governo de São Paulo já tem PPPs prontas para penitenciárias, escolas, delegacias. Já existem alguns prédios públicos que já estão colocando energia. Por quê? Isso tudo faz parte do imposto. Né? Tudo que a gente paga de imposto, de encargo, é para pagar uma das coisas, esses 2 bilhões de conta de energia por ano, né? Sim, sim. Agora, vai ter. O governo não vai fazer aquela conta que tu fez. Olha, eu vou economizar o dinheiro do imposto eu vou reinvestir. É que eles pensam dessa forma? Na verdade, eles vão diminuir o custo e podem utilizar esse dinheiro para outras coisas. Que é o que Para as eles tinham coisas feito. boas, né? Espero que seja para as coisas boas, né? Sim, sim, sim. Dentro do raciocínio, eu pensei assim, né? Quer dizer, pensamos É, nós, né? falando do mundo ideal, né? Fazendo um paralelo com a PAI, usar esse dinheiro para melhorar a assistência dos assistidos, né? Certo. Assistência assistidos fica meio pleonasmo, mas esse seria o termo esse. Mas, por exemplo, você pode melhorar a educação de uma escola colocando um ar-condicionado. Ou aumentar o salário do professor com esse dinheiro que sobra. Ou melhorar os parques, ou seja, tudo. Né? Você tem 2 bilhões a mais de dinheiro nos cofres públicos. O que você está falando para mim, você falou lá para a prefeitura? Falei. Então, A gente do tem jeito que. que está indo, logo, logo eu vou receber um santinho aqui. Rodrigo, novo vereador para energias e tudo mais. É isso que eu entendo? Novo secretário? Olha, Augusto, você lembra do Orkut? Da época do Orkut? Era Ah, uma. Isso tô falando de. Isso entrega idade, né? Eu também. né? Era uma das comunidades mais seguidas do Orkut. Era Rodrigo Pop para prefeito. Esse era um sonho meu de criança. Quem sabe no futuro não realizo. Mas Olha lá. eu gosto bastante de política. É, né? Me interesso bastante pelo assunto. Quem sabe um dia. Tá certo. Bom, como comentei que eu ia falar o nosso novo patrocinador, depois tem duas perguntas e vou fazer as duas numa só, que você já até comentou sobre residências e comércio e tudo mais, mas é sempre bom falar, porque continua entrando gente na nossa live. Temos aqui a honra ó, entrou aqui, Hugo Neves, obrigado por estar aqui com a gente, mestre. A honra de anunciar aqui hoje, na primeira live de 2026, rumo aos 6 anos, o nosso novo patrocinador, que é a Celi Solar. A Celi Solar é uma empresa de energia elétrica formada por engenheiros com mais de 20 anos de experiência no setor de energia. Atuamos 100% com energias renováveis, com fornecimento e instalação de sistemas fotovoltaicos, on-grid e híbridos, consultoria e migração de clientes do mercado livre de energia, para o mercado livre de energia. Eu quero agradecer a você, Rodrigo, aos seus sócios, por estar acreditando num pequeno canal que está aqui indo por 6 anos, mas sempre vem buscando assuntos que são do nosso dia a dia, mas que às vezes não chegam para todo mundo. Não estou dizendo que eu seja o melhor, mas a gente está sempre fazendo as conexões. Eu tenho certeza que eu posso aí estar aí levando clientes para a sua empresa. Ok, mestre? Augusto, eu que agradeço. Calma, É de tem suma dúvida aí, né? importância esse. Eu agradeço nosso bate-papo, né? É de suma importância porque ainda hoje tem gente que não sabe o que é energia solar, não sabe que existe, e estou falando de pessoas de todas as classes. Tá? Sim. Então, esse trabalho de divulgação é o trabalho que a gente sempre fez, é o que a gente sempre faz de divulgar, de contar, de falar o que é, como é, porque ainda é um assunto muito novo. É um mercado com 10, 12 anos no Brasil. Mas sabe por que isso também, Rodrigo? Porque alguns anos atrás, algumas pessoas me procuravam. Pô, você não quer vender energia? Eu tenho uma concessionária, eu te dou uma comissão. Quer dizer, isso ficou. Como assim vender energia? Não, eu tenho aqui, você vende. É uma coisa que chegou e todo mundo tentando forçar. E tem gente que muita gente ficou rica em cima disso. Sim. E agora vem a energia solar. Quer dizer, se nem a primeira foi tão difundida bem para os nossos conhecimentos, imagina agora falar de solar. Eu falei, peraí, como é que é? Quem é quem? Por isso que teve aquela pergunta de uma diferença de um com o outro, né? Sabe que no começo muita gente perguntava se era gato, né? Se a gente, porque assim, como é a lógica? Se eu pago R$ 1.000, agora eu tô pagando 100, você tá fazendo gato, é alguma coisa irregular. Então tinha muita gente que perguntava isso na época. E aí a gente mostrava a RT que você tem que recolher, documentação da distribuidora, que é um trabalho sério, né? Sim, Não tô inventando nada que não existe, né? sim, sim, sim. Ó, veja aqui, ó.
Nós já, o nosso seguidor aqui já comentou sobre o retorno, mas vamos falar novamente, porque isso foi, quando ele comentou, era 9h15, são 10 horas aqui, essa pergunta é bem interessante. Vou fazer as duas perguntas, tá? Qual é o tempo de retorno do investimento para a implantação de geração de energia fotovoltaica em residências, ok? Como é a relação de distribuidora de energia quanto implanta a geração fotovoltaica em residências ou comércio? Tranquilo? Hoje, desculpa falar. Não, entendeu as duas? Entendi. Ok. Hoje, se a gente for falar aqui em São Paulo capital, de 2 a 3 anos retorno de investimento. Se a gente for para o interior, em alguns casos, você pode ter o retorno de investimento 1 ano e meio, 2 anos. Bahia, Minas, Tocantins, já fala assim, menos de 2 anos o retorno do investimento. Lógico, tudo vai depender, né, do como que isso vai ser pago. Quando você financia, você tem a taxa de juros, prolonga um Ok. pouco mais o retorno. Mas falando do investimento à vista, hoje em São Paulo, de 2 a 3 anos, você tem o retorno do seu investimento e 30 anos de garantia nas placas. 30 anos. 30 anos de garantia nas placas. Em algum momento, olha, a cada um ano eu passo aqui, ou não tem. É uma limpeza, o custo de manutenção é muito baixo. Hum, Basicamente é jogar água e passar pano, porque a placa ela vai acumulando uma poeira em cima dela, uma sujeira, e essa sujeira bloqueia a irradiação que vai para a placa. Então, uma limpeza uma vez por ano é o suficiente para o seu sistema manter a máxima eficiência. E a própria água da chuva se encarrega por essa limpeza. Então, essa certo. chuva acaba lavando a placa, mas uma vez por ano, a cada 2 anos, é sempre bom passar um pano para deixar tudo limpinho. Tá certo. Bom, Rodrigo, eu sempre comento, peço para a pessoa dar os contatos, mas também antes de finalizar o programa, eu peço para aquela mensagem positiva para as pessoas que estão nos assistindo, e com certeza a gente vai compartilhar aqui nosso link, depois eu te mando o link de hoje. Amanhã, a partir do meio-dia, vai estar também no canal do YouTube, programa Espaço 10 Perguntas. Mas aquela mensagem de você, Rodrigo, e a equipe, para quem ainda não colocou e o que tem de benefício para quem começar a colocar. Já falamos bastante, mas tem a sua mensagem positiva, por favor. Só ficou faltando responder a segunda pergunta, Augusto, rapidinho, sem mais delongas. O sistema todo ele precisa ser aprovado pela concessionária de energia. Tá? Então, é nossa responsabilidade fornecer equipamentos com certificação em metro, fornecer toda a documentação técnica para a distribuidora de energia. Então, a distribuidora de energia aprova o projeto, a distribuidora de energia faz uma inspeção depois do sistema instalado, para verificar se todos aqueles equipamentos realmente têm as proteções e as seguranças necessárias, e depois disso a distribuidora troca o relógio e aprova o seu sistema, você pode ligar. Tá? Então, todo esse trâmite, ele obrigatoriamente precisa da aprovação da distribuidora com a chancela da ANEEL por isso tudo, tá? Anel, Enel, Rodrigo. Isso aí, Ok. é Bom, exatamente isso. maravilha. Tá, mas Aquela mensagem. Aquela quero mensagem aproveitar positiva. para agradecer. Hoje, energia solar é um assunto que tá na mídia, né? Deixar um ponto de atenção que placa não é tudo igual. Muita gente acha que placa é tudo igual. Placa não é igual. Você tem, assim como carro, você tem umas com uma tecnologia melhor, tem com tecnologia pior. Então, para o consumidor que quiser conhecer um pouquinho mais e a fundo nos produtos, porque tem muito produto no mercado, tem mais de 100 fabricantes hoje no mundo de placa, e cada um com a sua qualidade. Né? É um sistema que ele se paga, pode demorar um pouquinho mais, pode demorar um pouquinho menos, né? Mas a gente tem que pensar um pouco no meio ambiente, na sustentabilidade. Sim. Quando eu finalizei a minha pós-graduação, o meu trabalho de conclusão ele foi com base de energia fotovoltaica para grandes consumos de energia. E um dos pontos que eu bati na tecla foi que essa nossa geração, né, essa minha geração, posso falar que eu sou de 80, é a primeira que está sofrendo com os impactos do aquecimento global. Toda essa história, né, de tsunami, cada vez mais chuva, vendavais fora de época. E essa nossa geração é a primeira e a última que pode salvar o meio ambiente. Porque se a gente não fizer nada,
que vai ficar para os nossos filhos, para os nossos netos? Então a gente precisa começar a ter uma energia mais limpa, a gente precisa no mundo, né? O Brasil já tem uma matriz energética muito limpa, mas o É. mundo como um todo precisa ser mais sustentável, gerar energia limpa para preservar o meio ambiente, porque o mundo só tem esse, né? O planeta a gente só tem um, né? Sim. Rodrigo, você comentou um pouco atrás, agora você falou de mundo. A China é o número um. Eu não lembro, depois você falou da Alemanha, o Brasil, mas eu não vi você falar dos Estados Unidos. Estados Unidos é o número dois. Número dois. O continente africano, que nível que está? Não está entre os 10 primeiros. Você tem basicamente Europa. Hoje você tem China em primeiro, Estados Unidos em segundo e todos os demais estão na Europa. Europa, Israel, né? África, eu não me recordo de ter visto um país da África entre os 20 primeiros. Posso estar equivocado na informação, tá? Mas não me recordo de, quando eu fiz a pesquisa dos 20, ter algum país da África. Rapaz. Esse ano, não, esse ano, acho que na próxima Copa do Mundo, não nessa que vai ter nos Estados Unidos, acho que em 2030, vai ser no Oriente Médio, se eu não me falha a memória. Acho que é isso. E a maioria dos jogos vão ser à noite, porque durante o dia não tem condições, né? O Oriente Médio, o meu próprio diretor, meu ex-diretor fala que lá no Líbano, esses países, quem não tem é porque está fora de moda. Mas quando a gente pensa na quantidade de pessoas que tem, É, esse é o grande ponto. Na é Europa verdade. tem muito, porque na Europa teve um problema no passado muito grande de energia. Por que a Alemanha teve um grande boom? Porque quando a Alemanha precisava de energia lá no passado, o que ele fez? O governo pagava 3-1 para você colocar energia na sua casa. Então, as pessoas colocavam energia solar, aí toda a energia que ela fornecesse a mais, o governo pagava 3 vezes o que ela custava. Por quê? Justamente porque precisava de energia. Então, ao invés do governo construir usinas, seja ela térmica, nuclear, qualquer outra, Isso. ele deu um benefício para os consumidores. Só que o que aconteceu? Todo mundo começou a colocar energia solar, chegou uma hora que o consumo, que a geração ficou igual à demanda, o governo tirou o subsídio. E aí Ah, muita gente quebrou. imagina. Então, por isso que os países europeus que começaram um pouco mais com essa questão de energia fotovoltaica lá no passado, eu estou falando isso 15, 20 anos atrás, são os Certo, que figuram entre os principais players no mercado. entendi. Tá certo. Bom, Rodrigo, eu quero agradecer a você por estar aqui com a gente na primeira live entrevista aqui de 2026, rumo a 6 anos. Um papo bem esclarecedor. Lógico que isso aqui teria muito mais 10 perguntas, mais 20, porque é bem complexo, mas foi muito esclarecedor. Espero que possamos. Se tiver novidade, por favor, manda o link aqui para o 10 perguntas, para a gente poder compartilhar, né? E agradeço a você, agradeço a você também que está até comigo até agora, são 10h10. Estivemos hoje com o Rodrigo, engenheiro eletricista, pós-graduado pela USP em energias renováveis, com ênfase em energia solar fotovoltaica. Amanhã, a partir do meio-dia, estaremos já também no canal do YouTube, programa Espaço 10 Perguntas. E precisando de alguma coisa, Rodrigo, volta a falar, manda o link para cá, a gente vai compartilhar, porque é isso aqui. 10 Perguntas, a função dele é fazer conexões, trazer assuntos com pessoas que fazem o bem para todo mundo. E você é uma pessoa que eu quero também agradecer ao nosso querido amigo Felipe Barroso, e que também mexe com energia, pegando Cliente nosso lixo. também, inclusive. Foi por causa dele que eu cheguei em você. Então eu quero agradecer a ele, que é um grande amigo meu. Já esteve no 10 Perguntas aqui também, uma vez. Já participou também na gravação dos 5 anos com o Dr. Luiz Carlos Bressa Pereira, economista e professor da Faculdade de Getúlio Vargas. Quer dizer, uma pessoa que está sempre comigo, dando muita força. Obrigado e precisando, estamos aqui. Esse é o programa 10 Perguntas, trazendo para você que está sempre com a gente o melhor que tem do assunto. Hoje foi com o Rodrigo. Obrigado, Rodrigo, e obrigado a todos. Obrigado, Augusto. Boa noite. Boa noite, até a tarde. Até a Tchau, próxima. Um tchau. abraço. Fechar esse vídeo e encerrar agora. Ok.